Aí vão 10 símbolos e ícones comuns em nosso dia a dia, com um passado e uma história que irão impressionar você. Bem aí no teclado do seu computador, parecendo um cifrão mal desenhado. Esse é um dos sinais mais utilizados de todos, contendo uma história bastante interessante. O e-comercial foi utilizado pela primeira vez na época do Império Romano. Era uma forma rápida de juntar duas coisas. Sua formação peculiar e diferente é um logograma, sendo a união das letras E e T. Em latim, elas são escritas juntas muitas vezes, formando a palavra ET, que além de extraterrestre, também significava E. Essa é a primeira parada nessa longa viagem. Vamos agora voltar para a nossa máquina do tempo, até chegar em meados do século XIX. Durante esse período, o E-comercial foi reconhecido como a 27ª letra do alfabeto, sendo ensinada às crianças em idade escolar do Reino Unido, que falavam essa letra depois do Z no alfabeto. Basicamente, o sinal se tornou tão popular que, na verdade, até merecia mesmo um lugar no alfabeto. Em inglês, era confuso dizer X, Y, Z, X, Y, Z, and. E então começaram a falar and per se, and. Falando de maneira rápida e infantil, parecia que estavam falando ampersand, o que deu origem ao seu nome em inglês. Em 1837, esse termo entrou oficialmente no uso comum, principalmente no uso comercial, o que explica seu nome em português. Número 9. Caduceus. Você já ouviu falar na contraditória frase inteligência militar? Bem, esse próximo símbolo irá justificar essa expressão. O cajado segurado por Mercúrio, ou Hermes, dependendo da sua referência mitológica. É um símbolo usado por muitas organizações e profissionais da saúde. Se trata de uma haste entrelaçada por duas cobras, com um par de asas por trás. Mas aqui está o pulo do gato nessa história. Hermes, apesar de seus muitos talentos, não era conhecido por ter habilidades médicas. Ele era o deus dos ladrões, inventores, comerciantes e mensageiros. Ou seja, ele não sabia a diferença entre um tic-tac e uma aspirina. Por outro lado, na Grécia, por volta de 1200 a.C., havia esse sujeito chamado Asclépio, um brilhante médico que acabou delimitando ficção e realidade, se tornando, estranhamente, um deus. E qual era o seu campo de prática? A cura. Escolas médicas e santuários eram dedicados a Asclépio naquela época. E seu brasão, qual era? Um longo cajado de madeira com uma cobra, e sem asas. Milhares de anos depois, um oficial solitário do corpo médico do Exército dos Estados Unidos misturou ambos os símbolos e colocou o cajado de Hermes em algumas vans e tendas médicas. Portanto, em outras palavras, ele usou os símbolos do deus errado. Agora, quando você ver as insígnias de organizações de saúde, saiba que você está olhando para um grande erro. Número 8. O símbolo de coração. Doces, joias, um jeito bonitinho de fazer um pingo no i, tatuagens de motoqueiros. Talvez o símbolo de coração seja mesmo um dos símbolos mais comuns e banais que existem. Ele está em todo lugar, mas, se pensarmos bem, ele não se parece em nada com um coração real. Por quê? Simples, porque nós, seres humanos, nos enganamos. As primeiras representações do símbolo de coração remontam à Roma antiga. Ele era utilizado em moedas e cartas para identificar uma casca de semente que era idêntica a ele. Era a casca da planta de Silphium, uma erva utilizada somente para um propósito: controle de natalidade. Uma erva que não existe mais porque foi extinta, até porque esses eram os tempos de Calígula. Por ser associado ao controle de natalidade, foi primeiro associado ao sexo, e mais tarde tornou-se um símbolo para o amor. Ah, e mais uma coisa, os romanos geralmente associavam o símbolo do coração, que era representado de cabeça para baixo, a outro órgão humano. Você saberia dizer qual? Começa com tes e termina com los, e balança como um par de nozes entre as pernas de todos os homens. Número 7. O bastão de barbearias. Esse aqui tem uma história macabra e sinistra. O clássico bastão vermelho e branco foi utilizado pela primeira vez na Idade Média, nessa época de peste negra, onde chegar aos 40 anos era uma grande sorte.
Os médicos estavam fadados a realizarem cirurgias comuns o tempo todo. Eca, quanto sangue! Havia então uma grande demanda de cirurgiões no mercado, e esse vazio começou a ser preenchido. Os outros profissionais que trabalhavam cortando coisas, como cabelos e barbas, começaram também a cortar dedos, tirar tumores e por aí vai, ampliando como nunca a variedade de seu trabalho. Durante um bom tempo, esses barbeiros cirurgiões, os quais eram realmente chamados assim, passavam a maior parte do dia tirando sangue das pessoas, o que era basicamente um sistema de medicina antiga, onde se tirava sangue do paciente. Essa era uma prática comum para combater qualquer mal, desde dores de dente até a retirada de maldições. Esses espertos profissionais, buscando divulgar a profissão e atrair clientes, começaram a pendurar curativos cheios de sangue em suas portas. Alguns séculos mais tarde, eles se tornaram nos bastões de barbearias que conhecemos hoje. Número 6. Caveira e ossos. Esse ícone é bastante conhecido e fez a fama dos filmes de Johnny Depp no cinema. Onde e quando você pode encontrá-lo? Basicamente, em qualquer lugar, que pode te levar de uma dessa para melhor. Venenos, coisas nucleares, motoqueiros mal encarados, vilões, entre outras coisas que você não quer encontrar por aí. O logo é geralmente associado aos piratas, e a maioria das pessoas acha que foi daí que a sociedade moderna tirou essa ideia. Errado. A maioria das bandeiras de pirata eram personalizadas, não existiam duas iguais. Elas eram marcas utilizadas para causar terror nas embarcações. Cada uma representava um bando, e apenas um deles, o Barba Negra e Henry Morgan, navegaram em diferentes navios e levaram glória aos saqueios que faziam com esse símbolo, forjando a lenda dos piratas com a bandeira deles. Mas a caveira com os ossos cruzados embaixo surgiu pela primeira vez durante a Era de Ouro dos Piratas nas Bahamas. Seu criador foi o temido bucaneiro Calico Jack. A lenda diz que ele se inspirou na caminhada pelas ruas de Nassau e tropeçando bêbado nos portões do cemitério do local, no arco principal, como um sinal universal. Usado em todos os cemitérios no passado, havia uma caveira com os ossos cruzados embaixo. Quem começou com isso foram os espanhóis na Idade das Trevas, a fim de rotular os cemitérios. Número 5. Yin Yang. Antigo símbolo utilizado pela primeira vez durante os anos 400 a.C. e abordado por Zhou Yan na filosofia taoísta e na escola de naturalistas. O símbolo, que se manteve fiel ao seu significado original, existe na literatura chinesa e na maior parte da milenária história desse país. Um logotipo que pode ser descrito como duas forças opostas e contrárias, que podem se beneficiar uma da outra e se tornarem atraídas por seus espaços negativos. Por fim, um não pode existir sem o outro. A lenda diz que o símbolo foi uma representação artística da luz do sol brincando sobre as montanhas e vales. Yin, a parte preta, significa o lugar sombrio, ou o Polo Norte, enquanto Yang, a parte branca, se traduz como o lugar ensolarado, ou o Polo Sul. Número 4. Flor de lis. Esse símbolo emblemático e bastante francês se tornou um elemento comum e onipresente na decoração da realeza. De certa forma, se tornou um dos primeiros logotipos e marcas dos tempos modernos. A flor de lis, ou flor do lírio, adornava inúmeros brasões europeus e, como qualquer moda, ultrapassou fronteiras e invadiu países: italianos, espanhóis, ingleses, russos, bósnios, canadenses. Basicamente, todas as altas sociedades tinham uma flor de lis fixada em algum lugar. São inúmeras as hipóteses de onde o desenho surgiu originalmente. Por exemplo, dos portões de Ishtar, na Babilônia, ou de manuscritos do século XIV, mas a crença mais comum é que ele seja um lírio selvagem estilizado, uma flor que foi associada à deusa Juno, uma figura venerada pelos romanos como a rainha dos deuses e a esposa de Júpiter. Número 3. Ok, o sinal de tudo certo, e que em alguns países é um sinal um pouco mais ofensivo, é um emblema sagrado no budismo e no hinduísmo. O gesto com a mão, que, em muitos casos, também pode ser traduzido em texto ou em figuras, significa Vitarka Mudra, o que se traduz em mudra da discussão. É uma maneira de os praticantes saudarem sua fé e transmitirem sua tendência de espalhar os ensinamentos de grande Buda. Em outras palavras, é um equivalente
diferente, exótico e oriental do sinal da cruz. Número 2. O raio. Nunca um símbolo significou tantas coisas com tão pouco. Podemos lembrar dos Power Rangers, do personagem da DC chamado Flash, um movimento nazista e skinhead, um local de carregamento de telefones celulares, ou até a ira de Deus. O símbolo de raio é um dos mais antigos e reconhecidos de toda a história. Ele sobreviveu até hoje ao longo da história de diversas civilizações, aparecendo de maneira quase sobrenatural em diferentes pontos ao longo da história e em extremos distantes do planeta. Desde os homens das cavernas ou os neandertais, o símbolo já era desenhado na parede, em desenhos rupestres. Nórdicos, romanos, gregos, nativos americanos, ele sempre foi associado aos deuses do céu e ao castigo divino. Os navágios usaram o símbolo para identificar seu famoso Thunderbird. Sua origem, como se pode imaginar, é bastante direta. Uma representação superficial, simples e reduzida de um dos medos mais pré-históricos do ser humano, o fogo do céu. Número 1. Suástica. Nunca um símbolo foi tão odiado como a suástica. Um ícone antigo, roubado e saqueado por um louco de bigode e uma sociedade de escravos que buscou conquistar o mundo através do genocídio. Hoje em dia, não é possível olhar para uma suástica e não sentir vontade de xingar um nazista. Ele se tornou um símbolo de crueldade, desumanização e do mal absoluto. Infelizmente, isso é algo completamente novo. Até a década de 30, a suástica, também conhecida como Cruz Gamadion, era um dos símbolos mais sagrados do mundo. Ele era utilizado no budismo, hinduísmo e no jainismo. Toda a civilização e sociedade antiga exploravam esse padrão de diversas formas, estampando ele em mapas e na decoração de interiores, desde lavadeiras antigas na Irlanda até cervejarias, e a Força Aérea Finlandesa ostentava o símbolo. A representação mais antiga, e a que muitos acreditam ter sido a primeira representação desse símbolo, é da Índia, quando os homens abandonaram a vida nômade e começaram a se organizar. A religião politeísta do hinduísmo usava o símbolo como sinal de duas de suas maiores poderosas divindades. No sentido horário, representava Vishnu, o Ser Supremo, aquele que sonha com a realidade. No sentido anti-horário, era Kali, uma divindade que utiliza um colar de crânios para lembrar os seres humanos que a vida na Terra é passageira. Então, é isso, 10 símbolos e ícones que podem ser encontrados em todo o lugar e que estão cheios de histórias curiosas e estranhas. Você lembra de mais algum que deixamos de mencionar aqui? Conta pra gente nos comentários abaixo e muito obrigado por assistir!